te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que nos alegrais cada ano com a comemoração de Santa Cecília, fazei que os testemunhos sobre esta vossa serva, piedosamente transmitidos, sejam para nós exemplo a ser imitado, e proclamemos as maravilhas de Cristo, vosso Filho, realizada nos fiéis. Ele que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, no versículo de 45 a 48. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fazei dela um átrio de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do templo procuravam modo de matá-lo, mas não sabia o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje Jesus, ele se manifesta de uma forma contrária e talvez parece com uma certa irritação, porque o templo tem uma grande representatividade, né? Porque é um lugar de encontro com Deus. Quando nós vamos na igreja, né? Onde nós habitamos, principalmente lá na igreja paroquial, é um lugar, né, especial para nos encontrar com Deus através da comunidade, da nossa oração e também dos sacramentos que ali é celebrado, vivenciado e realizado. E Jesus, então, ele fala que ele entra no templo. Então, em primeiro lugar, nós estamos sendo ensinados que Jesus, ele entra no templo, ele está no templo. Ele é o templo, né? Ele é o tudo para todos. Só que essa casa, né, chamada de casa, que é o templo de Deus, é um lugar de oração. É um lugar onde a gente encontra com Deus, porque Jesus entra no templo, e nós encontramos com Deus
E lá é o lugar de nós fazermos a experiência com Ele e vivenciar tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Então, podemos dizer com muita clareza que o templo é um lugar sagrado, porque é um lugar de oração aonde a graça de Deus ela é transbordante, porque além de ser um lugar dedicado ao encontro com Jesus, ele é um lugar aonde acontece, né, tudo aquilo que nossa humanidade precisa, que são a realização da Eucaristia, que é o sacramento da Eucaristia, da confissão, né, do batismo e do sacramento da ordem, né, do casamento, do matrimônio e assim por diante. Quer dizer, então toda a graça ali é o lugar de encontro com Deus, é o lugar aonde a graça de Deus ela é transbordante. Mas a nossa humanidade muitas vezes vai se acostumando com o convívio humano e muitas vezes imperceptível, vai deixando as coisas assim fluir dentro de nossos orgulhos humanos. E aí entra muitas vezes interesse, né? Principalmente o interesse econômico. E também muitas vezes tem interesse social, e dentro desse social pode entrar o interesse político. E, então, ali não é lugar de nós angarar espaço para orgulhos humanos. Ali é lugar de oração. Aqui fala no Evangelho que Jesus ensinava a todos e os dias, Jesus ensinava todos os dias no templo. Quer dizer, então Jesus é um Deus presente todos os dias no templo para ensinar. Quer dizer, aqueles que faziam ali de um antro de ladrão é porque eles não ouviam o ensinamento de Jesus e vivia dentro dessa condição de poder, dentro desse ambiente, ser um ambiente então de exploração, porque fala aqui que é de antro de ladrões, mal intencionado. Isso é terrível, né? E então podemos dizer assim também, que Jesus, ele entra no templo do nosso coração. O nosso coração precisa ser um lugar sagrado, com pensamentos voltado à necessidade dos outros, com um pensamento voltado a acolher os dons que Deus quer nos oferecer. Então Jesus, ele é aquele Deus que entra no nosso coração para tirar de nós tudo aquilo que não convém ao cristão. E Jesus também quer nesse evangelho nos ensinar que ele quer também entrar no templo que é a nossa casa, que é a nossa família, para que nós possamos ter mais interesse com as coisas sagradas, mais envolvido com as coisas sagradas e mais apartado das fragilidades humanas, das necessidades humanas, dessas buscas porque muitas vezes até nós quer fazer um encontro com Deus, mas só buscando os nossos interesses, as nossas necessidades. Não que Deus não cuida de tudo isso, mas Deus quer realmente que a gente seja voltado a esse Deus que quer visitar o nosso coração, nossa vida, para que nós possamos receber os dons que Ele nos oferece, para nós termos a disposição de estar a serviço, e Ele vai dando para nós tudo aquilo que nós muitas vezes buscamos de uma forma desenfreada, desagradável ao seu coração. Ele vai nos oferecendo para nós tudo aquilo que nós precisamos. É só nós nos interessar, fazer do nosso coração um coração que está aberto aos dons, ao exercitar os dons que Deus nos concede. Então que nós possamos viver essa vida, uma vida de comunhão com esse Deus, né? O templo que é o nosso espaço celebrativo, o lugar sagrado para nós encontrar com os nossos irmãos, e o templo que é o nosso coração, para que realmente os dons de Deus se manifestem e nós possamos ser útil
a nossa sociedade, a nossa comunidade, a nossa igreja e a nossa família. E por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Santa Cecília, que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.